Amados irmãos, abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Glória a Jesus. Capítulo de número 11. Bendito seja Deus para sempre. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Oh, aleluia. Versículo de número 28 apenas. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 11, verso do número 28 apenas. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste. Agora, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só até aqui. Bem, amados, hoje no culto de Santa Ceia, eu tenho por base, sempre falo, que eu aprendi com o meu pastor, que hoje já está na glória, que o culto de Santa Ceia é aquele culto que para os crentes é o ápice, é o momento em que nós estamos testando a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Cristo, para saber se nós estamos aptos, preparados para podermos ascender aos céus quando Jesus vir buscar a sua igreja, ou se de forma individual Jesus voltar, para nós partimos desta vida, ou seja, morrermos. Só que eu sempre estou batendo, falando uma coisa que tem me chamado muito a atenção. Hoje pela manhã, eu gravando a mensagem que eu coloco à ministração todos os dias, eu falei isso, que hoje nós estamos vivendo como nunca um período dos desigrejados. O que são os desigrejados, pastor? São aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu sou crente, mas eu não preciso de igreja para salvar. Igreja salva? Não, igreja não salva, mas a igreja, ela facilita a sua salvação, e ela é parte da sua salvação. E por que, pastor? Porque Jesus disse que quem não estiver ligado a Ele, que é a vara, o que acontece? O Pai vai e limpa, para que aquela vara, para que aquela árvore, vamos dizer assim, dê o quê? Mais fruto. Imagine você pegar uma planta dos desigrejados, tem a planta, Jesus é a cabeça, a planta é o caule, e aí você pega naquela planta e você quebra o galho, tira aquele galho ali. Se você não pegar aquela muda, vamos supor que seja uma muda, estou falando nem um galhinhozinho, mas uma muda, se você não pegar aquela muda e plantar novamente numa terra fértil, o que vai acontecer com aquela muda? Ela vai morrer. A mesma coisa são os crentes. Zane, desliga esse som, por favor. É ruim o som, obrigado. A mesma coisa são os crentes. Se nós estamos na vara, no caule, que é a igreja, Cristo é a cabeça, e se nós formos tirados, sairmos, e não tivermos novamente recebendo o alimento
o que vai acontecer conosco? Nós vamos morrer espiritualmente. E hoje, nós estamos vivendo aquela geração péssima, horrível. Eu me enganei, eu falei hoje de manhã, eu me enganei, sou sincero com vocês. Quando eu vi aquela pandemia, eu vi tudo aquilo acontecendo, eu pensei comigo, falei assim, gente, vai ter gente agora aceitando Jesus, né, com medo disso tudo aí que está acontecendo, e as igrejas ficaram fechadas. Aí eu pensei, quando as igrejas abriram, o pessoal vai vir para a igreja com sede. Irmãos, foi o contrário. E não foi só aqui não, geral. As pessoas, não sei se ficaram com medo de vir à igreja, com medo de contrair alguma doença, ou se as pessoas realmente esfriaram na fé. E aí vai justamente corroborando com o que eu falei. As pessoas em casa, o tempo todo, assistindo aquela programação. Eu lembro que eu liguei para minha tia chorando, porque ela falou que passou lá na Globo, eles enterrando as pessoas em Nova York numa vala comum. Eu disse, não, tia, aquilo lá é mentira, no que eles falaram. Aquilo lá em Nova York, no tempo do frio, é comum aquelas pessoas morrerem, são pessoas indigentes, e eles fazem essa cova comum e enterram aquelas pessoas. Mas eles colocaram de uma forma que aquelas pessoas estavam morrendo de quê? De Covid. E as pessoas o quê? Se espantaram. Ao ponto que muita gente desenvolveu o quê? Medo, trauma, pânico ao sair de casa. Eu estava até brincando aqui, eu acho que eu falei aqui na igreja, que eu mesmo adquiri um toque com a pandemia. Eu acho que foi um toque bom, né? Mas eu adquiri um toque. E qual toque, pastor? Eu não sei ir na rua, no mercado, qualquer local, e quando eu chegar em casa eu tenho que tomar banho. Eu não consigo mais deitar à noite para dormir sem tomar banho. Antigamente a gente tomava um banho, dois, né? Estava de noite a dormir, está limpo. Aí hoje não, eu posso ter tomado 3, 4 banhos de dia. Eu vou dormir, eu tenho que tomar banho. Eu não consigo. Isso foi fruto de quê? Da pandemia. Eu acho que cada um de nós acabamos o quê? Desenvolvendo alguma coisa daquela época. Ah, pastor, não desenvolvi nada. Aí é aquilo que a Bíblia diz hoje, que nós lemos, examine-se, pois, o homem assim mesmo. E hoje, nessa geração, fui buscar a irmã Luísa, eu estava ouvindo um hino, acho que foi de Marco Antônio, e é verdade. Hoje, a nossa geração que nós estamos vivendo hoje, eu estava ouvindo uma pregação semana passada, de um pastor no YouTube. Eu vou trabalhar, deixo lá a pregação, fico lá trabalhando, escrevendo e ouvindo. E ele falou uma coisa, foi até Cláudio Duarte, ele falou uma coisa muito interessante, e eu concordo com ele. Que ele disse assim, olha, a nossa geração é a geração mais abençoada no Evangelho, mas também é a geração mais ingrata. Eu, ouvindo ele pregar, eu acho que foi Cláudio Duarte, ouvindo ele pregar, eu falei assim, rapaz, não tem razão. Mas abençoada como, irmãos? Hoje nós temos liberdade de pregar o Evangelho. Hoje nós temos liberdade, irmãos, de poder falar de Jesus. Você pode sair na rua, você pode evangelizar, você pode pregar, você pode botar uma caixinha de som, você tem total liberdade. Ninguém vai te prender porque você é crente até hoje. Ninguém vai te prender. Mas por outro lado, nós também estamos vivendo uma geração de ingratidão. Ingratidão por quê, pastor? Porque hoje, irmãos, as pessoas não dão valor em estar na igreja. Como hoje existem muitas igrejas, e glória a Deus por isso, como existe culto hoje de manhã, de tarde, de noite, já que deve ter culto até de madrugada, e glória a Deus por isso. Aí é como você estivesse diante de um banquete,
E quando você chega dentro de um banquete, você vê aquelas comidas todas gostosas, aí você vai lá, pega, e você já senta, você come. Quando você vai de novo, o que acontece? A sua fome já é menor, você já não quer comer como você comeu a primeira vez, você come mais um pouco. Na terceira vez, quando você já vai comer aquela comida, você até coloca no prato. E aí quando você chega na mesa, você acaba até desperdiçando a comida. Joga fora. E às vezes, irmãos, comida boa mesmo, aquela comida que a gente não come no dia, camarão, eu não sei mais o que. Ali você desperdiça. E por quê? Porque a nossa alma está o quê? Cheia, satisfeita. E a Bíblia diz que quando a gente está cheio, até pisa os favos de mel. E hoje, essa geração ingrata que nós estamos vivendo, é porque nós temos uma facilidade tão grande de podermos estar adorando, ouvindo a palavra de Deus, estarmos na igreja. Hoje eu não vou não. Não vai por quê? Não, porque vai passar uma coisa legal aí no Fantástico. Aí amanhã eu vou para a igreja. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo isso. E aí o que acontece? E os crentes, quando vêm para a igreja, aí o pastor, quando ele fala de adultério, de roubo, de isso e daquilo, eu não venho mais nessa igreja. Mas as pessoas não querem mais vir à igreja, não é por causa da pregação, ou porque o pregador prega mal, porque fala errado. Não vão mais. Por quê? Porque a palavra confronta a vida dela. E quando a palavra confronta, a pessoa, em vez de pegar e fazer uma autoanálise, se examinar, ela prefere mudar de igreja, mudar de local que congrega, mudar para outro lugar, porque lá naquele lugar o pastor não vai pregar contra o meu pecado, não vai pregar contra o meu erro. Lá naquele lugar que eu vou estar, o pastor lá não cobra a Santa Ceia, não cobra isso, não cobra. Maravilha! Só, irmãos, que é aquela questão. Quando nós adotamos essa postura, nós não estamos enganando ao próximo, nós não estamos enganando a Deus, nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. Eu sempre digo aqui na igreja e falo: pecado é bom. Quem diz que pecado é ruim, não sabe o que é pecado, que pecado é bom. Pastor, e pecado é bom? É bom. Por que é bom? Porque ele alimenta quem? A sua carne, o seu desejo. O pecado faz você se sentir bem. Mas qual é o problema do pecado? É a consequência que ele traz para a sua vida. E nisto, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, e quando nós vamos ouvi-la, não ouvimos porque somos desobedientes, entramos no pecado. E quando a gente ouve e somos confrontados, nós não queremos nos examinar. Mas só que ninguém pode escapar de uma verdade. E qual a verdade, pastor? Que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, quando ela é pregada, mesmo que você endureça o seu coração, mesmo que você tampe os seus ouvidos, ela é viva, ela tem vida própria. Mesmo que algumas igrejas hoje não queiram mais pregar a palavra de Deus como ela continua viva. Porque ainda que algumas igrejas fechem seus púlpitos, e ainda que alguns pastores não queiram mais pregar a palavra como ela é, saiba que Deus sempre vai levantar um arauto para pregar, para falar, para apontar. Observe que
Herodes estava lá meio estranho lá com aquela mulher lá, estava lá no palácio. Ele filtrava quem entrava lá dentro. O sumo sacerdote, os escribas, os fariseus, sabiam que não podiam confrontar aquele adultério que ele vivia. Mas só que como a palavra de Deus ela é viva, ela é própria, ela não precisa do homem, o Espírito Santo de Deus arrumou um jeitinho, vamos dizer assim, para que João Batista entrasse lá e acusasse eles do pecado. Como ele foi afrontado pela palavra, se sentiu envergonhado, ele e a mulher, eles pediram que a cabeça de João Batista. Meu irmão, hoje, nesse dia de hoje, há muita gente grande, há muitos homens com poder, que eles não querem ser afrontados pela palavra. E por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela desnuda. A palavra de Deus, ela põe aquela pessoa, naquele momento ali, desnudada. Porque ela desmascara o pecado, ela desmascara o erro e mostra a verdade. E aí, com qualquer um de nós, quando nós somos confrontados pela palavra, nós temos dois caminhos. Qual é, pastor? O caminho de se consertar e o caminho de continuar no erro. E a palavra de Deus, a palavra de Deus quer dizer o seguinte, que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Eu li uma vez, não lembro, nossa irmã que é médica, ela é doutora, pode até confirmar o que eu vou falar. Eu não sei se eu li isso daqui, mas eu posso estar errado. Disseram que na primeira cirurgia que alguém fez, quando, não lembro quem foi, abriu a pessoa e disse que olhou dentro da pessoa. Eu não sei se vi isso daqui naquele filme Quase Deuses, eu não estou lembrado. É um filme muito bom, quem já assistiu pode assistir, Quase Deuses. E quando olhou para dentro da pessoa, disse assim: eu não vejo a alma desta pessoa. Não sei se ele é uma cirurgiã não, mas qualquer cirurgião, pode ser o neurocirurgião, que eu acho que é um dos ramos mais difíceis da medicina. Ele operar o cérebro, ele pode abrir o cérebro lá, botar o esticador, botar tudo, olhar, ele não vai ver nunca a alma de uma pessoa. Ele nunca vai ver o espírito que está naquela pessoa. Como assim, pastor? O espírito que está naquela pessoa, se é espiritismo? Não. O espírito aqui está no sentido de fôlego de vida. Mas a palavra de Deus, ela diz que a palavra de Deus é tão penetrante, ela vai tão fundo nas nossas vidas, que ela faz divisão do corpo, da alma e do espírito. Só Deus sabe aonde está a junta, a emenda. Só Deus sabe aonde Ele colocou ali tudo de forma perfeita. O interessante é que algumas pessoas morrem e o corpo está ali perfeito. Morreu do mal súbito lá, deu piripaque, caiu. Mas o corpo está ali na mesa de pedra, no IML, perfeito. Estão ali todos os carbonos, todos os aminoácidos, o DNA, o RNA, está tudo ali. E por que
aquela pessoa tão perfeita não consegue se levantar, sair e andar? O corpo não está ali? Não está tudo tão perfeito? Por que ele não consegue? Porque o espírito de vida já saiu. E o espírito de vida só quem pode dar é Deus. Mas a palavra de Deus, quando nós nos examinamos a nós mesmos, ela traz a divisão do corpo, da alma e do espírito. E mais, quando a gente faz uma autoanálise, a gente consegue ver aonde nós estamos errando com Deus. Se hoje todos que estamos aqui, todos nós, pegarmos hoje e nos colocarmos na balança, a balança vai fazer assim, ó. Todos nós. E por que, pastor, que a balança vai fazer assim? Porque todos nós temos algo na nossa vida para consertar. Ah, pastor, então se a balança fez assim, pastor, e se a balança fizer assim? A mesma coisa. Ah, pastor, e se for assim? A mesma coisa. Então, ninguém vai poder tomar Santa Ceia, todos nós poderemos tomar. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo. Então hoje, quando nós estivermos daqui a pouquinho participando da ceia do Senhor, nós vamos poder participar sem culpa. Nós vamos poder participar com boa consciência. Entretanto, nos analisando e dizendo para Deus: ó Senhor, se eu estou em falta disso, se eu pequei nisso, me perdoa, me ajude para que eu possa me consertar e melhorar. Por que me ajude, pastor? Porque, irmãos, às vezes a gente peca, a gente fala: Senhor, pequei, Jesus, e agora? Aí Deus perdoa. Mas só que daqui a pouco, no outro dia, ele está falando a mesma coisa errado de novo. E terça-feira estamos no mesmo erro, na quarta-feira no mesmo erro, quinta-feira no mesmo erro. E agora, irmãos? E agora, irmãos, é pedir a Deus para nos ajudar a consertarmos. Porque não é fácil. Não é fácil. Porque quando nós estamos em algum erro, alguma coisa em falta, é porque a balança está assim. E por que a balança está assim? É porque a carne está vencendo o espírito. Mas esse espírito aqui não é o espírito de fôlego de vida, como eu falei, não. Esse espírito aqui qual é? O Espírito Santo, que representa quem? A santidade. E aí nós temos que pedir ajuda a Ele, para que Ele possa novamente equilibrar. E se puder, Ele fazer assim, Ele ter mais peso em nossas vidas do que a carne. Vocês estão vendo essas cadeiras vazias? Estão vendo? Repare o que o pastor vai dizer. Toda Santa Ceia é isso. Não quer dizer que ninguém esteja em pecado. Não estou dizendo isso. Mas falta coragem. Falta coragem. Hoje de manhã nós lemos aqui Salmo 122, depois eu dei a palavra em cima do 122, versículo 1, diz assim: alegrei-me quando disseram vamos. É justamente o que eu falei no início da pregação. Estamos dando importância para muita coisa.
Estamos colocando muitas coisas na frente das coisas de Deus. Esquecemos, irmãos, que o melhor, o principal, é nós termos e estarmos em plena comunhão. Mas para isso, é preciso, como diz o povo mais antigo, pentecostal, pagar o preço. O que é pagar o preço, pastor? É nós orarmos, a gente se dedicar, é nós termos compromisso com as coisas de Deus. Aí, às vezes eu ligo para o irmão, para a irmã, faltou o culto. Aí eu, irmão, pastor, o senhor não sabe. Eu estava arrumado para sair, chegou meu irmão aqui em casa. Você é na minha casa, disse assim, fulano, fica aqui em casa, tá aí a Sky, tá aí a internet, tá aí a Vivo, tem água na geladeira, tem ovo lá, você pode fritar, tem um pão. Eu vou na igreja e quando eu voltar a gente conversa. São prioridades. Eu lembro que uma peça que fizeram aqui na igreja, que aí alguém ia para um lugar, ia para outro e tal, e aí são prioridades. Vocês estão aqui hoje porque vocês priorizaram estar aqui. Vocês hoje priorizaram estar na casa de Deus. Eu sei que não está frio, mas para o baiano está frio. Aí o baiano está assim hoje. Estou tremendo de frio. Está frio, gente? Não? Eu estou suando, ó. Eu não sinto frio assim, né? Mas a pessoa diz, está frio, está chovendo. Aí hoje dá aquela vontade de ficar lá debaixo da coberta, né? Comendo uma pipoquinha, comendo um biscoito, vendo uma televisão. Mas não dá, gente. Não dá, gente. Vamos ser sinceros. Mas qual é a prioridade? Qual é a prioridade da sua vida? O que é que você veio fazer aqui nessa noite? Comer um pedacinho de pão? Tomar um pouquinho do suco de uva? Que é tão pouquinho que não dá para nada, né? Nem dá para sentir o gosto direito. Então, irmãos, nós temos que eleger as nossas prioridades. Eu oro e agradeço a Deus pela presença de cada um de vocês. E a minha oração é para que Deus possa continuar mantendo essa chama acesa no coração de vocês. Porque, infelizmente, essa pandemia acabou com a vida de muitos crentes. Muitos. Eram firmes, eram constantes, mas, como eu disse, depois da pandemia, algo quebrou dentro de si, que não conseguiram novamente remendar. Amém? Então vamos